Enquanto as crianças saem, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Evangelho de Jesus, conforme Lucas registrou, capítulo de número 7, e nós vamos ler dos versos 41 ao verso 50. Lucas 7, de 41 a 50. Só para eu saber aqui, irmão, só para me informar antes. Tem algum irmão que está visitando a gente pela primeira vez hoje? Você tem uma irmã ali. 2, 3, 4, 5, 6. Amém. Eu vim em paz hoje. Deus livrou esse povo, glória a Deus. Mas eu quero falar sobre os fundamentos da verdadeira adoração, usando esse texto, Lucas 7, de 41 a 50. Eu pretendo ser o mais doce possível, dentro do possível, tá bom? Lucas 7, de 41 a 50, diz assim: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Peça ao Senhor para falar com você. Se você ouvir a voz do pastor hoje aqui, você perdeu sua viagem. Você só saiu de sua casa, botou uma roupa arrumada e veio aqui cantar umas canções e só isso. Mas se o Espírito de Deus falar ao seu coração e abrir o seu entendimento, certamente o seu caráter será um pouco mais moldado e você irá se parecer um pouco mais com Jesus. E esse é o propósito de Deus para nós. Então feche seus olhos. Fala: Deus, por favor, por misericórdia e graça, fala comigo. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abra o meu entendimento e o meu coração para ouvir a sua palavra. Ore ao Senhor. Pai Santo, eis aqui diante de nós esse trecho tão precioso da Santa Escritura. Ela é a tua palavra, inerrante, infalível, soberana, eterna, perfeita. Ó Deus, nela está contido todo o tesouro da vida, toda a verdade a nosso respeito, toda a verdade a respeito do homem mais extraordinário da terra. A sua palavra nos revela. Ó Deus, em nome de Jesus, que aquele que foi enviado no concílio da Trindade para nos abrir o entendimento e para nos ministrar essa verdade, que ele possa ter livre atuação nesta noite, neste auditório. Que ele abra mentes e corações e leve os cativos a essa santa palavra, e a voz do Eterno ecoe em nossos corações de maneira tal, ó Pai, que o nosso caráter, a nossa mente, o nosso comportamento seja todo moldado à imagem do Filho de Deus. Pai Santo, e mais uma coisa, e a mais importante de todas, te rogamos: receba glória, louvor e honra ao teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção aqui, que eu quero
narrar para você essa história, dentro de algumas informações que talvez lendo de maneira rápida esse texto, você não consiga absorver, pois é necessário cavar um pouco mais, para você entender o que está acontecendo quando Jesus conta essa parábola, uma das menores do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nesse tempo aqui já havia uma resistência grande entre os fariseus e Jesus. Já existia um abismo que os separava. E esse texto ele ganha notoriedade e destaque, porque um desses fariseus convida Jesus para um jantar. Um ponto positivo para um fariseu, convidar Jesus para um jantar. Você bem sabe que o judeu não permitia ou não convidava qualquer pessoa para entrar à sua casa e participar de uma refeição. Um fariseu muito mais, um mestre da lei muito mais. Ele não podia ser visto com qualquer tipo de pessoa. E esse fariseu aqui, ele soma um ponto positivo, uma atitude que, mesmo com todo esse antagonismo entre fariseu e Jesus, entre os fariseus e Jesus, esse fariseu então ele se dispõe, e que Lucas registra e fala que essa reunião é um jantar. Lucas, sempre muito atento e detalhista ao descrever o evangelho, cita o nome desse homem e o chama de Simão. Lucas é um historiador, um médico capacitado, com uma educação peculiar, uma inteligência peculiar, um homem aplicado nos detalhes ao descrever a respeito de Cristo. Lucas então, ele vai narrar essa história. Esse fariseu, ele se prepara para receber Jesus, ele prepara a melhor comida, ele prepara a melhor mesa, pega os melhores talheres, prepara a sua mesa, então convida um mestre para um jantar. Jesus aceita o seu convite. Isso porque Jesus não senta somente com publicanos e pecadores, como a Bíblia também o menciona. Jesus também entra na casa dos fariseus e muda a realidade dos fariseus. Jesus então aceita esse convite. Diz o texto que ao Jesus estar nessa casa, era bem comum e era normal que os jantares que eram feitos na casa dos fariseus eram feitos a portas abertas. E Jesus então vai até a casa desse homem, e quando a porta está aberta e Jesus está à mesa com esse homem, uma mulher passa na rua e vê Jesus dentro dessa casa, e ela entra nessa casa, e diz o texto que essa mulher chega aos pés de Jesus e começa a adorá-lo, com uma atitude estranha, incomum, que ela começa a adorá-lo com lágrimas, ela começa a adorar e secar os seus pés com os seus cabelos. Mas ela avança e ela entra, mas preste atenção, não se engane, a distância que separava essa mulher daquele ambiente em que Jesus estava, era muito maior do que o umbral de uma porta, era muito maior do que só atravessar uma porta. Existia uma distância moral, existia uma distância cultural, existia uma distância religiosa, que afastava drasticamente. Existia uma distância social que separava essa mulher desse ambiente e das pessoas que estavam sentadas à mesa. Lucas, de maneira muito inteligente, não querendo ser grosseiro, denomina essa mulher como pecadora. Se você estudar um pouco mais sobre mulheres quando eram chamadas de pecadoras do Novo Testamento, isso quer dizer que essa mulher ela ganhava a sua vida com práticas não ortodoxas, de maneira vil, práticas incomuns, possivelmente uma prostituta, e Lucas a denomina como pecadora. Para você ter ideia, o fariseu ele nem conversava com mulher na rua, muito menos uma mulher com o título de pecadora, e muito menos receber tal mulher em sua casa. Essa mulher rompe uma barreira, ela avança. Preste muita atenção que essa parábola diz muito mais a nosso respeito do que dessa mulher. Preste muita atenção que essa parábola vai dizer muito mais a respeito da nossa igreja e da igreja do povo de Deus do que em específico dessa mulher.
Apesar de toda a parábola girar em torno dessa mulher e de Simão, o fariseu, essa é a verdadeira realidade sobre nós. Para você ter ideia, um fariseu acreditava que se uma mulher dessa tocasse nele, ele teria que passar por um rito de purificação, porque ele estava contaminado. Eis então a razão pelo qual esse fariseu chamado Simão, ele pensa quando essa mulher toca em Jesus, e ele fala assim: se esse homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem está tocando nele. Ele está sendo contaminado. Mas o problema é o seguinte, preste atenção, a diferença de Jesus para um fariseu é que quando um pecador toca em Jesus, não é Jesus que é contaminado, mas o pecador que é purificado. Todos aqueles que tocaram em Jesus extraíram dele poder e virtude. Diga-se de passagem, a mulher com fluxo de sangue, que ao tocar na orla das suas vestes, foi purificada do seu mal. Essa é a verdade do Evangelho. Essa mulher, ela atravessa muito mais do que uma porta. Ela atravessa uma distância colossal. Uma distância social, uma distância moral, uma distância política, uma distância religiosa, uma distância cultural. Porém, essa mulher então vence essa barreira. Diz o texto que ela avança, ela adentra nessa casa. E ela se prostra aos pés de Jesus. Ao passo que diz a Bíblia, verso 39, mantenha a sua Bíblia aberta. Ao passo que, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se ele soubesse que mulher é essa. Ele não diz, ele pensa. Ele não fala nada, ele apenas pensa dentro do seu coração. Só que existe uma coisa impressionante aqui. Porque agora esse fariseu que tem uma conduta e ganha um ponto ao convidar Jesus para um jantar, agora ele tem uma conduta reprovável. O seu sentimento é reprovável. Mas o que me surpreende, o que surpreende esse fariseu, é que o que está se cumprindo aqui é exatamente que se Jesus, ao perceber isso, Jesus ao sondar o coração desse fariseu, e agora ele o faz como divino, Jesus então interrompe o pensamento desse fariseu e propõe a ele uma parábola. Para se cumprir, porque uma vez que esse homem não é profeta, segundo o sentimento desse fariseu, para perceber quem mulher é essa que está tocando, mas ele é o santo de Deus que discerne o pensamento, porque o Salmo 139 vai dizer a respeito dele, que antes que a palavra chegasse à língua, ele já conhece ela toda. Logo, a primeira realidade que eu vejo clara aqui nesse texto, é que Jesus é Deus. Jesus sonda o pensamento, Jesus conhece o pensamento dos homens, ele conhece o sentimento do coração dos homens, e nesse momento que Jesus, então, ao interromper o pensamento de Simão, ele propõe para Simão uma parábola. E ele vai ensinar com essa parábola os princípios da verdadeira adoração. O fundamento da verdadeira adoração. Verso 40, 43, vai dizer assim: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele falou: diz, mestre. Isso aqui é a ideia de um fariseu, né? Ele pensa algo a respeito de Jesus no seu coração e expressa algo diferente com a boca. Dentro do seu coração ele estava falando assim: esse homem não é mestre coisa alguma, ele não é profeta coisa nenhuma. E quando ele vai falar: fala mestre, porque o fariseu é só capa, somente capa. A intenção dele é sempre externa. É sempre que as pessoas o vejam externamente. É sempre o que as pessoas pensam, não o que sente. Mas preste atenção no texto. Ele disse: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. Ele perdoou as dívidas de ambos. Qual deles, Simão, o amará mais? Você bem sabe que um denário é a unidade de moeda correspondente a um dia de trabalho braçal, de um trabalhador braçal.
É o valor de um dia inteiro de trabalho. Logo, nós temos aqui dois homens. Um devia 1 mês e meio de trabalho, o outro devia 1 ano e meio de trabalho, de salário. É bem óbvio que o que deve menos, talvez seria mais fácil de pagar a dívida. Talvez parcelar em algumas parcelas. Mas o que deveria 1 ano e meio de salário, seria muito mais difícil. O que devia 1 mês e meio, pegava o empréstimo, parcelava o empréstimo e pagava a dívida. Um talvez teria condição de pagar, o outro seria muito mais difícil de pagar. Mas preste muita atenção aqui. A Bíblia nos informa algo muito importante, agora vai começar a mensagem. Então aqui, não voa não, fica aqui comigo. Isso é seu respeito, é meu respeito, fique esperto. Olha aqui. Essa frase é a primeira grande lição. E nessa frase contém toda a verdade do ensino dessa parábola. Ele fala assim, 2 deviam. Um devia 1 mês e meio de salário. O outro devia 1 ano e meio de salário. Um devia 10 vezes mais que o outro. Mas existe uma coisa que iguala esses homens. E a frase está aqui. Ele disse assim: não tendo, verso 42, nenhum dos dois com o que pagar. Escute aqui, meu irmão. Essa é a expressão do Evangelho da Graça. Ele está falando assim: existe algo no Evangelho da Graça que iguala os homens. Talvez um deve mais, o outro deve menos, mas a verdade sobre os dois é que nenhum deles pode pagar. Nenhum deles tem condição de pagar a dívida. Você nasceu num lar cristão. Você guardou-se incontaminado do mundo. Você observou a lei de Deus. Você serviu na igreja desde a mocidade. Você sempre foi aquele menino, aquela menina que teve medo de se envolver em coisas sujas do mundo. Mesmo entre altos e baixos de frieza, você guardou-se incontaminado de algumas coisas. Você observou a lei de Deus. Você serviu no ministério de louvor. Você serviu na igreja. Você foi obediente aos seus pais. Você guardou a lei de Deus. Talvez moralmente você deve menos. Ou talvez você está aqui e fala: pastor, na minha juventude eu chutei o balde, eu vivi de maneira dissoluta, eu fiz tudo o que o diabo queria, eu bebi, eu fumei, eu me prostituí, eu usei drogas, eu fui até o mais fundo do poço. Talvez você moralmente deve menos, mas o que iguala você e o outro é que nenhum de vocês podem pagar a dívida. Nós não podemos pagar a dívida. Jesus olha para o fariseu e diz assim: Simão, você é um observador da lei, você é um homem dedicado à lei, você é um homem que ora 3 vezes aí no templo, você é um homem que dá o dízimo, você é um homem que jejua, você é um homem que observa a lei. Você talvez moralmente para a sociedade você deve menos. Essa mulher que entrou na sua casa, ela é pecadora, ela viveu de maneira dissoluta, ela viveu de maneira vil, mas nem você, Simão, e nem ela tem condições de pagar a dívida. Essa é a expressão do Evangelho da Graça. Ninguém consegue pagar a dívida. Logo, se você é aquele que se assemelha ao jovem rico, ou talvez você é aquele que se assemelha a Barrabás, nenhum de vocês dois tem como pagar a dívida. Nenhum de nós tem como pagar a dívida. E aí eu aprendo uma primeira verdade a respeito da adoração. A adoração verdadeira vem de corações que sabem que não pode pagar a dívida, que não conseguem pagar a dívida. Renata fica assustada comigo às vezes. Fala misericórdia. É assustada, porque mulher de pastor sofre. Porque a mulher de pastor é o seguinte: você pode falar mal dela, mas não fala mal do marido dela. Mulher de pastor sofre. Só que ela fica assustada que quando alguém fala mal de mim, é a mesma coisa de nada, irmão. Eu não mexo nem a sobrancelha. Sabe por quê? Se
Você já falou mal de mim aqui na igreja? Eu sou muito pior do que você falou. Ó, muito pior do que isso que você falou de mim aí. Eu não sei o que você falou, mas eu quero que você saiba. Inclusive espalha no corredor da igreja. Pode falar do pastor, mas ele é 10 vezes pior isso aí que você está falando. Porque não faz sentido para mim que o meu Senhor foi vilipendiado em uma cruz, teve as suas mãos cravadas, foi traspassado, furado no seu lado, uma coroa de espinhos na sua cabeça, e tudo isso por minha culpa. Como eu não sou pior do que isso? Eu não tenho como pagar a dívida, eu não tenho condições de pagar a dívida. Por menos dedicado ou por mais dedicado, por mais promíscuo ou por mais piedoso, nós não temos como pagar a dívida. Essa é a beleza do Evangelho da Graça, porque Paulo então vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, vai dizer: mas pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras, porque vocês não podem pagar a dívida. É graça, sempre será graça. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da graça. Mas preste atenção que algo interessante começa a acontecer aqui. Logo Simão vai começar a aprender o que de fato é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, primeiro, ela vem de corações que entenderam que elas não têm como pagar dívida, que elas são devedoras e não credoras. A primeira verdade é que eu sou um devedor e não um credor. Simão, o fariseu, olha para este homem, um homem de padrão moral, religioso elevado, irrepreensível na conduta moral, dedicado na sua religião. Simão, quem disse que você, por ser um dedicado à religião, o coloca acima de qualquer outro? Você é tão miserável quanto aquele que está agora nos prostíbulos, tão devedor quanto ele. Você não consegue pagar a dívida, eu não consigo pagar a dívida. Não tem nada que a gente faça que pague a dívida do nosso Senhor naquela cruz. Mas a palavra de Deus vai dizer, irmão Eliezer, que Jesus naquela cruz, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, pegou a dívida que nos era contrária, cravou naquela cruz e disse: está pago, está consumado. Eles não têm condições de pagar, mas eu o paguei por eles. Eles não devem mais nada. Graça, graça, graça. Essa é a beleza da graça. A verdadeira adoração vem de uma consciência de que eu sou o devedor e não credor. Não credor. Você já teve com gente assim, irmão? Sabe aquele amigo que é o credor? Ele te liga e fala assim: te mandei mensagem, você não me respondeu? Só fica te cobrando. Nossa, passei para você nem me viu. Tem uns 20 segundos que eu te mandei mensagem, você não me respondeu? Você estava online e não me respondeu? Te dei parabéns, você esqueceu do meu? Credor. Credor, você não é credor, meu irmão. É chato ficar perto de pessoas assim. Eu tenho um amigo meu, meus meninos ficaram surpresos com ele, meu amigo desde 9 anos de idade. Ele não é cristão. Ele veio aqui com a mulher dele aqui no culto. Ele não é cristão. Nós temos, sei lá, mais de 20 anos de amizade. Ele nunca me cobrou nada, eu nunca cobrei dele nada. Mas toda vez que a gente se encontra, é a mesma coisa de estar encontrando a primeira vez. O ímpio me ensinando que eu sou devedor, não sou credor. Nunca cobrei dele. Te ligo, você não me responde. Te mando mensagem, você não está nem aí. Ele agora me liga toda semana para saber da minha mãe. Toda semana. E sua mãe? E dona Alice? Isso. Nós não somos credores. Verdadeira adoração vem de corações que sabem que são devedores.
Outra coisa importante você entender. Jesus então vai contar essa parábola para Simão. A verdadeira adoração envolve humilhação. Primeiro, a verdadeira adoração me mostra que eu sou devedor. Vem de corações que sabem que são devedores e que não podem pagar a dívida e que foram alcançados pela graça. A segunda verdade é que a verdadeira adoração envolve humilhação. Preste atenção, ele diz o seguinte: e voltando-se para essa mulher, disse a Simão. Nota de rodapé do pastor Júnior, que não está no sermão aqui. Jesus olha para Simão, chama a atenção dele e fala: Simão, vês esta mulher? Sabe por que Jesus fez isso, irmão? Nada de Jesus é por acaso. Essas mulheres eram tratadas pelos fariseus como menos do que seres humanos. Eles viravam o rosto quando viam mulheres assim na rua. Sabe o que eu acho bonito do Evangelho? Eu acho lindo do Evangelho. É Jesus pegar os que são subjugados, esmagados, os que não têm valor algum para o mundo, e confunde a mente dos teólogos, dos mestres, dos doutores. Jesus chama a atenção e fala assim: olha para essa mulher, Simão, que muitas vezes você ignorou ela, que muitas vezes você virou o rosto para ela. Sabe por quê, meu irmão? Porque a verdadeira adoração tem a ver com uma visão correta. A verdadeira adoração tem a ver com a visão correta a respeito de quem eu sou e a respeito de quem Deus é. É como se Jesus falasse para Simão: Simão, nenhum dos teus cultos foi aceito até hoje. Simão, Simão, você veio aqui no templo, você guardou a Torá, você se dedicou a conhecer, você jejuou, você deu a oferta do endro, do cominho, da hortelã, mas Simão, a sua visão está ofuscada, a sua visão está equivocada, Simão, porque eu não me agrado de sacrifícios. Simão, você fez tudo isso como um bom religioso, você fez tudo isso para manter um padrão moral, mas Simão, abra os seus olhos, vê esta mulher. E Jesus começa a desconstruir a religião que cegou a mente e o coração desse fariseu. Jesus falou assim: Simão, eu entrei na sua casa e você não me lavou os pés. Era comum que um judeu, quando ia na casa do outro para uma refeição, o anfitrião tivesse um servo, ou até mesmo o anfitrião lavasse os pés do convidado em forma de honra. Por isso Jesus questiona Simão: olha aí, Simão, essa mulher, que você vira o rosto para ela. Olha essa mulher, Simão, que para você não tem valor algum. Olha essa mulher, Simão, que você não deixa nem tocar em você. Olha essa mulher, Simão, que você nem dirigia a palavra para ela. Eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés. Mas Simão, eu sou o Senhor, você é o devedor e eu não. Simão, você não lavou os meus pés. Ela, porém, não cessa de lavar os meus pés, não com água, Simão, mas com as lágrimas. Eu não sei, eu sei, irmão, mas eu no lugar desse fariseu já estava começando a ficar: Senhor, será que eu posso ir ao banheiro? Isso é um sermão duro para um fariseu. Você, Simão, é igualmente devedor como essa mulher, mas você não lavou os meus pés. Vês esta mulher? Porque a verdadeira adoração envolve uma visão correta. A igreja tem sofrido por falta de visão correta. Os nossos cultos têm sido estranhos demais por falta da visão correta. Você estabeleceu um padrão de cristianismo, meu filho. Não, esse não é o padrão de Jesus. Você é um devedor. Nós somos devedores. Essa mulher então se prostra aos pés de Jesus em atitude de humilhação.
ela começa a chorar aos seus pés. Ela se prostra aos pés do mestre, depois de vencer todas aquelas barreiras e ignorar os que estão ali, e ignorar aqueles que apontam o dedo ou que a julgariam, e ela se humilha diante de tudo e de todos, porque a verdadeira adoração também envolve humilhação diante de Deus. Irmão, Deus nunca vai receber a adoração de um soberbo. Deus, ei, olha aqui, agora bem no linguagem de hoje, tradução Pastor Júnior, revista atualizada. É a nova versão da Bíblia que eu estou lançando aqui na igreja. Se você vem para cá, para essa igreja, para poder observar como que toca, quem que toca, como que prega, quem que prega, Deus nunca recebeu o seu culto. Pode voltar para a sua casa. Você não veio aqui cultuar. Você é um devedor, filho. Você não é credor. Ninguém deve nada para você aqui. Eu não devo nada para você. O seu irmão não deve nada para você. A única coisa que nós devemos uns para os outros, diz a Bíblia, é o amor. Só. Não é nosso respeito aqui esse culto. Se você veio para cá com essa intenção, se você veio para cá com isso no seu coração, sinto muito em te frustrar. Desculpa por te ofender. Deus não aceitou o seu culto. Você veio aqui só para, sei lá, sair de casa no domingo. Te aconselho a ir para o shopping, lá tem mais diversão. Você ainda toma um sorvete do Big Mac lá, Big McDonald's. Por quê? Porque a adoração envolve uma visão correta de quem é Jesus, de quem nós somos. É por isso que essa mulher, ao ter a visão correta daquele homem que está na mesa, na casa de Simão, o fariseu, ela corre e vai aos pés dele. Mas você sabe por que ela não pediu autorização para entrar, filho? Porque, cadê os meninos da teologia? Porque a graça de Deus, Peterson, é irresistível. Quando a gente se depara com Jesus, filho, não tem como não se prostrar aos pés dele. Quando a gente encontra o Cordeiro de Deus, não tem como não se prostrar aos pés dele. Não tem como não declarar como Filipe: Senhor meu e Deus meu. Essa mulher corre, vence as barreiras e se prostra aos pés de Jesus em humilhação e começa a adorá-lo. O acesso, será que essa não é já uma ideia do que seria o Evangelho da Graça? Jesus ainda está na terra, mas o acesso está aberto para todos aqueles que o querem. Deus lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Essa mulher corre até Jesus. Terceira coisa que é impressionante nesse texto é que a verdadeira adoração não envolve só humilhação, mas também quebrantamento. Essa mulher chora aos pés de Jesus, certamente chorando por anos de sofrimento, anos de frustração, anos de escravidão dos seus pecados. Sim, essa mulher foi usada, ela foi machucada, ela foi maltratada. Não se sabe da sua história, se sabe apenas que ela era uma prostituta. Não sabe a razão pela qual ela entrou nessa vida, não sabe a razão pela qual ela foi até o fundo do poço, mas ela chora as suas dores, ela chora as suas lágrimas, ela chora como por ser maltratada. Sim, ela pecou, viveu de maneira vil, viveu de maneira promíscua, mas ela vem aos pés de Jesus e quebrantada para me ensinar, para te ensinar, para ensinar para nós, para a igreja, que Deus recebe sim a adoração de um pecador, porém um pecador quebrantado e arrependido dos seus pecados. Ela vai até Jesus. Jesus não a impede, os discípulos não a impedem. Ninguém pode impedir quando o Senhor chama por sua graça. Ela vai até Jesus, ela caminha em direção a Jesus. Abro outro parêntese aqui e peço você permissão para fazê-lo, isso voltando um pouco na história. Simão convidou Jesus para um jantar, mas não adianta você convidar Jesus para a sua casa e não dá-lo liberdade para agir. Jesus vem até a minha casa, venha jantar comigo, mas aqui na minha casa Jesus só adora o Senhor quem eu quero.
Aqui na minha casa, Jesus, a gente cultua o Senhor do jeito que eu quero. Aqui na minha casa, Jesus, é minha casa e minhas regras. Então contenha-se, Jesus. Aqui na minha casa, Senhor, o Senhor pode entrar em alguns cômodos, mas nesse cômodo aqui, nesse baú, o Senhor não mexe. Existem coisas aqui que eu não quero que o Senhor saiba. Existem coisas aqui na minha casa que eu não quero que o Senhor entre. Existem áreas da minha vida que eu não quero que o Senhor mexa. O Senhor pode até vir na minha casa, eu posso até convidá-lo para um jantar, Jesus, mas preste atenção, contenha-se no seu lugar. Não adianta convidar Jesus para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida, e restringi-lo, e não dar liberdade para que Ele age e trate tudo na sua vida. Existem pessoas fazendo assim com Jesus, e Jesus, como é doce e educado, Ele vai conduzindo você. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não acredito nesse evangelho, de que Jesus é um moçozinho fraco, que fica esperando a sua boa vontade, para poder ouvi-lo. Se você é um salvo, se você faz parte do seu povo, Ele vai cercar os seus caminhos com espinhos, até que você entenda e ouça a sua voz. É assim que Ele fez com o povo de Israel, não será diferente conosco. Volta para o texto. Essa mulher então, me ensina e te ensina. A Escritura vai dizer, o salmista vai dizer no Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Escute isso aqui, meu irmão. A adoração envolve, primeiro, uma compreensão de um coração exato, de saber que ele é um devedor. A adoração envolve humilhação. A adoração envolve quebrantamento. E a quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que a adoração envolve unção. Olha o texto. Não me deste ósculo, ela no entretanto, que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Meu irmão, preste atenção aqui. Você precisa da unção de Deus. A verdadeira adoração envolve unção. Nós precisamos do Espírito de Deus, do poder do Espírito Santo. Um culto agradável a Deus envolve essas coisas. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, e nós o recebemos no ato da conversão. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo como residente, e você o recebe no ato da conversão. Outra coisa é você ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos de unção. A igreja precisa buscar a unção do Espírito Santo. A adoração deve ter unção, porque a adoração envolve unção. A igreja precisa oferecer um culto ungido a Deus, santo a Deus. Você precisa de unção de Deus para o seu casamento. Você precisa de unção de Deus para o seu trabalho. Você precisa da unção de Deus para o seu ministério. Você precisa da unção de Deus. A igreja não precisa de novos métodos. Os pastores estão loucos atrás de novos métodos. Como crescer a igreja, como administrar a igreja, como fazer a igreja avançar, como trabalhar na igreja. Crie estratégias, mas Deus não está à procura de estratégias mais aperfeiçoadas. Deus está à procura de homens mais aperfeiçoados, diz A.M. Baldes. Deus não unge métodos, Deus unge homens, e homens que oram. Você precisa da unção de Deus. Nós precisamos dela. Mas como eu faço para ter a unção de Deus, pastor? De antemão já quero te dizer que não é no Instagram que você vai encontrar a unção de Deus. Não será no WhatsApp nem nas redes sociais, meu filho, que você vai encontrar a unção de Deus. Não será gastando o seu dia inteiro se esforçando para ganhar a sua vida,
com o seu trabalho, que você vai ter a unção de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa que corta o meu coração. A minha tristeza é ver jovens dispondo de energia incansavelmente para serem prósperos, para serem ricos, para serem bem estabelecidos na vida, e eles não esforçam um fio para ter a unção de Deus. Filho, você perdeu o seu tempo. Você será tão pobre que você só terá dinheiro. Você não vai ter a unção de Deus. E não existe nada que você faça. Você precisa da unção de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio dele. Você não pode abrir a boca para pregar o Evangelho se você não estiver com ele. As pessoas saberão quando você estará com ele ou não. As pessoas saberão quando elas entrarem nessa igreja, se essa igreja tem a plenitude e o enchimento do Espírito Santo ou não. Se nós entendêssemos que esse é o bem mais precioso que a igreja tem, o poder do Espírito Santo, nós oraríamos mais, choraríamos mais, sangraríamos mais em sua presença. Você não pode andar sem essa presença. Você não pode andar sem o Espírito Santo. Você não pode andar sem o poder dele, porque a verdadeira adoração envolve unção. Você precisa limpar a sua casa, meu irmão. Você precisa limpar a sua vida. Eu já vi Deus encher vaso grande, vaso pequeno, vaso médio, vaso gordinho, vaso fininho, mas eu nunca vi Deus encher um vaso sujo. Você precisa deixar as velhas práticas se você quer ser cheio da unção de Deus. Você precisa parar de querer viver como pessoas dessa terra, se você quer ser cheio da unção de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você vem aqui culto após culto, mensagem após mensagem. Eu vou falar baixo, porque gritado ou falado baixo, não sei se você vai mudar mesmo. Então não vou pelo menos nem gastar minha voz. Culto após culto, mensagem após mensagem, congresso após congresso. Você ouve o seu pastor, você acha até bonito ver seu pastor espumando o canto da boca aqui. Eu espumaria o resto da minha vida se você mudasse de vida. Você não quer saber de Jesus? Você não quer ele? Você não sabe quem ele é? Você não sabe o que é a unção do Espírito Santo? Eu sei o que é tê-la e não tê-la. Eu sei o que é orar no meu quarto e buscá-lo e falar: ele não está aqui, eu não estou conseguindo sentir nada, eu não consigo, Senhor. Existe um custo para a unção, meu filho. Continue ganhando sua riqueza, continue se esforçando para conquistar todos os seus sonhos, mas você será só um miserável. Você precisa de Jesus. Você precisa dele, você precisa conhecê-lo, você precisa saber o que é estar no seu quarto, trancar a sua porta, lágrimas nos olhos, derramando, encharcando o seu cobertor de lágrimas e falar: Senhor, eu não estou aqui para te pedir nada, eu não quero nada, só não passe de mim o teu Espírito. Foi isso que Davi fez, meu filho. Todos os dias eu falo isso com ele: Deus, eu não quero saber se essa igreja vai crescer, eu não quero saber se as pessoas vão me reconhecer ou não. Eu não quero saber disso. Só não passe de mim o teu Espírito, meu irmão. Não existe sucesso nenhum no ministério em detrimento a uma distância do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você precisa da unção de Deus. Você precisa beber do vinho novo que desce dos céus. Você precisa estar cheio do seu óleo. Você precisa ter lágrimas nos seus olhos, ter coração quebrantado, porque é só um espírito quebrantado que Deus não rejeita. Pare com a sua religião, ela está sendo vã. Vá para os pés do Senhor Jesus, se prostre diante dele e fala: Deus, não passe de mim o teu Espírito.
Você precisa conhecê-lo, filho. Você precisa parar de vir só como um espectador. Ninguém impediu essa mulher, apesar de todos que estavam ali poderem moralmente julgá-la. Ninguém pôde impedir essa mulher, sabe por quê? Porque o acesso foi aberto, o caminho foi aberto por Cristo Jesus. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Essa mulher se prostra aos pés de Jesus, e ela ganha, e ela apresenta a quinta e a última coisa que envolve adoração. Adoração envolve perdão. Essa mulher então, Jesus então olha para ela e diz: por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. O perdão para o cristão, irmão, não é uma opção, filho, é uma ordem. Perdão não é um sentimento, filho, é uma decisão. Se você não perdoa, não existe adoração. Você não pode adorá-lo se você não perdoa. Sabe por quê? Porque nós só podemos ser chamados filhos de Deus porque nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Nós não temos como pagar a dívida, ela foi perdoada em Cristo Jesus. Ele olha para essa mulher e diz: seus pecados estão perdoados, filho. Sabe, mais para frente Jesus encontra com um homem. Não está no sermão não, já estou inventando outro aqui. Mais para frente Jesus encontra com um homem. A Bíblia vai dizer que ele tem uma mão atrofiada, mirrada. E Jesus, que havia curado tantos e tantos e tantos, olha para esse homem e diz assim: mostra-me tua mão. Mas ele não falou qual das mãos era para mostrar. Pensa nisso, Sâmia. Você que gosta desses negócios. Jesus falou assim: mostra-me tua mão. Mas ele tem duas. Jesus não falou qual era para mostrar. Sabe o que nós fazemos muitas vezes, irmão? Eu me conhecendo, eu sei que eu faria isso. Ainda bem que eu sou tão devedor desse negócio. Eu ia mostrar: Senhor, o Senhor quer minha mão? Toma a mão boa. É para o seu serviço? Está aqui, Senhor, a mão. Olha aqui a mão, Senhor. Eu prego. Eu canto, Senhor. Eu toco violão. Está aqui a minha mão boa, para honrar o Senhor. Mas diz o texto que esse moço não mostra a mão boa. Está aqui, Senhor. Esse é o quem eu sou. Essas são as minhas obras. Eu sou esse homem com a mão atrofiada, porque com as minhas obras eu não posso glorificar o Senhor. Está aqui, Senhor, com a minha vontade mesmo. É isso aqui que eu sou. O problema é que nós queremos esconder daquele que tudo vê a nossa atrofia. Essa é a palavra? Os professores de português me ajudam. Existe essa palavra, atrofia? Existe, doutora? Obrigado, doutora. Minha atrofia espiritual está aqui, Senhor. São esses que são alcançados com cura e com perdão. Não adianta você querer mostrar, filho. Deus não precisa do nosso talento. Deus não precisa das nossas habilidades. Deus não precisa dos nossos investimentos. Deus não precisa
das nossas estruturas. Deus não precisa das nossas obras. Eu chamei a Sâmia esse ano para estar à frente do ministério de louvor. Ela já foi líder no início aqui comigo. Eu fiz uma reunião com ela, eu falei assim: uma coisa só eu quero te pedir. Ela: ok, pastor? Eu preciso que o louvor tenha unção de Deus. E você já sabe o caminho que tem que levá-los. Eles precisam orar, eles precisam jejuar, eles precisam buscar a Deus, eles precisam estar com o Senhor, eles precisam ter o cheiro do carpinteiro da Galileia, eles precisam de unção de Deus. Deus não precisa de mais nada nosso. Apenas corações contritos e quebrantados Ele o quer, e Ele não o rejeita, diz as Escrituras. O que você quer fazer, filho? Não tem a ver com o que nós pensamos, não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com quem nós carregamos dentro de nós, irmã Edilene. Quem que as pessoas vão dizer a respeito dessa igreja? O que elas vão dizer a respeito? Eles estiveram com Jesus. Finalizo aqui. Vou contar a história para você não ficar com pavor. Eu falei que ia ser em paz, então vou terminar para você ver que está em paz, tá? Já viu a história do jumentinho? A famosa história do jumentinho, já viu? Jumentinho de Jerusalém? Não? O jumentinho chegou em Jerusalém e correu lá para a mãe dele e falou: mãe, eu sou um superstar, eu sou uma estrela, mãe. Mas como assim, meu filho? Mãe, eu sou uma estrela. Mas o que aconteceu? Você está falando isso? Eu sou famoso, mãe. Todo mundo em Jerusalém me conhece. Eu sou uma estrela. Mas por que, meu filho, você está dizendo isso? Mãe, eu entrei em Jerusalém esses dias e todo mundo começou a me aplaudir. E eles começaram a cantar, mãe, um negócio a meu respeito, um negócio impressionante. E jogaram folhas de palmeiras. E uma multidão começou a gritar meu nome, mãe. Aí a mãe dele falou: não, filho, não era você, era quem você estava carregando. Eles cantaram Hosana, o que vem em nome do Senhor. Isso não era você, filho. Não é o que nós somos, é quem nós transportamos, filho. Ou você vai ter a presença de Deus, ou você não vai ser nada. Ou você vai caminhar com Jesus, ou você não vai ter nada. Ou você conhece a Jesus e anda com Ele, ou você será vão, inútil, nulo. É a respeito de quem nós carregamos. E a Bíblia diz que Deus colocou sobre a sua igreja o seu Espírito, e nós somos os transportadores das boas novas. É quem nós carregamos, é o nome que levamos, e não quem nós somos. A adoração vem de corações que sabem que não podem pagar, mas que o preço foi pago, o escrito de dívida foi cancelado. Isso nos igualou, meu irmão. Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei o que você fez, deixou de fazer. Isso não me interessa. Se você deve 10, se você deve 100, se você deve 50, se você deve 500, nós estamos nivelados pela graça. A graça de Deus é suficiente. Perdoou a sua dívida, a sua pouca dívida, a sua muita dívida. A graça de Deus foi suficiente para nós. Graça de Deus. Essa é a expressão do Evangelho da Graça.